Olá, seja bem-vindo. Os números são preocupantes e estão crescendo. Segundo dados da Organização Mundial da Saúde, o Brasil é o país que mais tem pessoas com ansiedade e depressão em toda a América Latina. Após a pandemia da Covid-19, a procura por profissionais de saúde mental disparou. Sobre o assunto, eu converso com a psicóloga Daiane Sgrinoli. Ela tem mestrado em promoção da saúde, é professora da Unipar e fala conosco de Umuarama. Tudo bem, Daiane? Tudo bem, Edenilson? O que significa exatamente ter uma boa saúde mental? Ter boa saúde mental envolve vários aspectos. Não envolve só aspectos subjetivos ou comportamentais, mas também em termos do que a Organização Mundial da Saúde nos comunica, nos oferece de informação, é ter boa condição de moradia, acesso a lazer, acesso a possibilidades de trabalho e condições mesmo de conseguir acessar a uma vida saudável e não só aspectos subjetivos ou comportamentais. Então, se a gente consegue dormir bem, se alimentar, ter condições de moradia, de acesso, lazer, nós possivelmente vamos ter também uma saúde mental. Até que momento a gente pode considerar que determinados comportamentos são normais da nossa rotina e quando eles se tornam patológicos? Em termos gerais, é quando essas condições emocionais começam a trazer prejuízos para a nossa vida. Então, a gente começa a perder o sono, então ausências de sono rotineiras, quando a gente começa a ter prejuízos em relação a não conseguir mais executar, viver o nosso cotidiano, viver o nosso dia a dia, poder ter as nossas relações estabelecidas, saudáveis. Então, eu não consigo mais ir ao trabalho, eu não consigo mais estar no meio social de forma saudável. Não que a pessoa precise estar sempre nas relações sociais, mas alguma coisa vai exigir, porque nós não vivemos sozinhos, Então, esse prejuízo, em geral, nas relações. O sono também, ele vai dando sinais, Então, eu começo a ter ou uma ausência de sono ou um sono muito excessivo. Então, isso vai nos mostrando sinais, pistas de que a gente não está bem. O que explica o fato dos brasileiros estarem tão ansiosos e deprimidos? Culturalmente, nós temos esse fator associado à forma como a gente se organiza socialmente, a forma como nós, apesar de sermos um país que transmite essa ideia de felicidade, essa ideia de alegria e de bem-estar, nós também somos um país em que temos uma população extremamente trabalhadora e que busca muito os seus objetivos e como essas pessoas têm esse acesso. Então, nem sempre esse bem-estar chega na medida do esforço. Então, consequentemente, nós sofremos muito em relação a isso. Essa ansiedade que é um excesso, popularmente falando, um excesso de futuro, e a depressão, uma melancolia, uma tristeza, um sentimento de não dou conta mais. Mas o Brasil ele tem se destacado, assim como os Estados Unidos também, países assim que mais buscam essa vida mais saudável. A gente está sempre buscando uma vida mais saudável e essa busca também nos faz sofrer. Quais os outros transtornos que também são enquadrados como problemas de saúde mental? Então, nós temos a ansiedade, a depressão, temos o transtorno obsessivo-compulsivo, o transtorno de ansiedade generalizada, o transtorno de pânico, que envolve algumas situações que podem ter acontecido, como acidentes, até mesmo percas de trabalho. Depois da pandemia nós tivemos essa situação de muita gente desempregada. Então, consequentemente, o transtorno de pânico ele acabou acontecendo para muita gente. Como que eu me adapto? Como que eu volto a viver? Como que vai ser meu cotidiano? Como vão ser minhas relações? E aí a ansiedade ela vai
percorrendo aí nossa existência. Borderline também tem sido popularizado, as pessoas têm conhecido mais, divulgado mais, e esquizofrenia, enfim, temos vários transtornos que já temos uma nomenclatura. Porém, a gente precisa de um cuidado para fazer esses diagnósticos, né? Não é tão simples, não é tão abrir ali um manual e poder se entender por ele. Não é bem assim. Temos um grupo de pessoas que é mais vulnerável aos problemas de saúde mental? Qualquer pessoa está vulnerável a desenvolver algum tipo de sofrimento ou algum tipo de transtorno mental. Qualquer pessoa. Então, não temos como dizer que a pessoa X, por não viver determinada situação, não vai ter depressão ou não vai ter ansiedade. Não, mas os estudos mostram que as pessoas, como eu disse no início, com menos condições de acesso à moradia, à alimentação, elas vão desenvolver um sofrimento mais próximo do que a gente se preocupa aí em relação a transtorno mental, porque o sofrimento está ali para buscar sobreviver, para buscar viver. Mas a vulnerabilidade, nesses termos, está para as pessoas que dificilmente têm acesso. Mas transtorno mental está para todos nós. Eu sempre costumo dizer assim, o sofrimento ele vai estar para nós. Como nós lidamos com isso? Como nós manejamos isso? Há um prejuízo? Está acontecendo alguma coisa que você já não consegue mais exercer no seu cotidiano, que antes você fazia e hoje você não consegue mais? Essas pistas e esses sinais que nós vamos tendo que pode nos ajudar a pensar se eu estou aí num caminho de algum diagnóstico. Segundo a Organização Mundial da Saúde, o número de suicídios aumentou no mundo e no Brasil. Isso é um sinal de que os problemas de saúde mental não estão sendo levados tão a sério quanto deveriam? Então, o suicídio, ele está para a nossa sociedade, ele existe. As questões relacionadas à morte ainda são um tabu, as pessoas conversam pouco sobre isso, se fala pouco sobre isso. Geralmente temos campanhas e referências a possibilidade de cuidarmos da nossa saúde mental em determinadas épocas do ano, porém esse assunto não deveria cessar nessas épocas, porque o sofrimento psíquico, o sofrimento emocional, ele está para um todo, ele está para nossas questões subjetivas, nossas condições do cotidiano, nossas condições sociais. Então, o suicídio ele tem sido falado, ele tem sido apresentado, de uma certa forma, como prevenção, como promoção da saúde, para que a gente possa evitar mesmo que essas situações aconteçam o mais possível, o máximo possível. Só que essas situações sempre existiram, o suicídio sempre existiu. Nós que, enquanto saúde, enquanto população, estamos conseguindo falar mais disso, e que bom que nós estamos podendo falar sobre sofrimento, e não só sobre como ser feliz, como ter bem-estar, como alcançar sucesso, mas também por que a gente sofre, por que nós estamos tão atravessados de tanta coisa que a gente não consegue conversar, que a gente não consegue falar. E isso nos leva à possibilidade de perder sentido, perder vontade de viver, desejo de viver. A saúde mental é genética? Nós temos pesquisas que explicam também a saúde mental a partir de situações e questões físicas, questões genéticas. A gente não pode considerar apenas isso. Porque algum familiar tem algum diagnóstico, eu também vou ter? Não necessariamente, mas até porque não tem um gene, uma explicação, nesse gene então você vai desenvolver um transtorno mental. Não. Então é um fator de inúmeros questões multifatoriais que vão sendo apresentadas no decorrer da nossa vida e podem fazer com que a gente desenvolva algum transtorno mental. Quando deve acender o alerta na própria pessoa ou nos amigos e familiares para perceberem de que alguma coisa não está indo bem com ela? O alerta são essas pistas, esses sinais
de que alguma coisa mudou da rotina. Havia uma rotina, nós temos rotina, nós temos o nosso cotidiano. Algumas coisas mudam, algumas coisas saem, né, dessa rotina, é normal, mas algo que vai se tornando muito diferente, né, daquilo que você costumava apresentar. Então, a tristeza, ela nem sempre é apresentada de uma forma tão clara. Geralmente sim, os amigos e os familiares estão mais atentos, começam a perceber, pera, aconteceu alguma coisa? Né? Você está diferente, você antes, né, participava mais e agora participa menos. Então, eu acredito que as perguntas e o interesse da família vai poder fazer com que a gente chegue mais fácil nesse entendimento. Porém, essa ausência da rotina do que era apresentado antes para como está agora são sinais. Além da compreensão do prejuízo que aquilo está trazendo para a pessoa, mesmo sem a pessoa perceber. Porque às vezes num sofrimento, a pessoa ela resiste. Ela traz uma tentativa de mostrar que não está acontecendo nada, ela traz uma tentativa de dizer, olha, não, eu estou dando conta, eu consigo lidar com isso daqui, e é onde os familiares e os amigos ficam mais perdidos ainda. Peraí, eu estou vendo que não está tudo bem, e a pessoa está dizendo que está tudo bem. Então, às vezes, se informar com algum profissional pode ajudar também a como conduzir e manejar essa situação com o familiar ou com um amigo. Como é feito o tratamento desses transtornos? Bom, nós não falamos apenas de psiquiatria e psicologia, nós temos inúmeras outras atividades que hoje podem nos oferecer auxílio, né, no acompanhamento dos transtornos. Temos aí as terapias integrativas que podem auxiliar, mas sem perder de vista o tratamento psiquiátrico e psicológico. Na grande maioria dos casos, então, o acompanhamento psiquiátrico é necessário. As pessoas buscam primeiro o psiquiatra, né, para tentar entender ali uma questão de cessar o sofrimento, de começar a fazer um tratamento para cessar esse sofrimento, e o medicamento ele auxilia fundamentalmente nesse processo. Ainda temos um tabu de achar que não vamos procurar um psiquiatra porque eu não sou doido, enfim. Bom, mas é importante, né, já desconstruirmos essa ideia, porque qualquer outro problema de saúde, a gente procura um tratamento. Por que o transtorno mental não? Porque a gente tem essa ideia, né, de que sofrer não é possível, não posso estar desse jeito, onde já se viu ter chegado nesse ponto. Então, as pessoas ainda relutam em procurar o tratamento psiquiátrico, mas é fundamental. E se for necessário, obviamente, a psicologia ela está de mãos dadas ao acompanhamento psiquiátrico, precisa fazer o encaminhamento. Como os profissionais de saúde poderiam agir para minimizar esses casos de saúde mental? Quando nós pensamos em saúde, pensamos nas pessoas que acessam algum espaço, algum meio de saúde, essa pessoa vai lidar com vários profissionais, né? Não só psicologia, psiquiatria, enfermagem, enfim, esses profissionais eles estão preparados e precisam estar sempre atentos a formas como essa pessoa apresenta a fala da vida dela, né? Se ela está situada, né, no dia que ela está, em como ela apresenta aquela dificuldade, em como ela fala daquela dor, e também nas anamneses que os profissionais vão fazendo no cotidiano de trabalho, e, consequentemente, né, sempre pensar na prevenção e na promoção da saúde. Como essa pessoa tem conseguido cuidar de si, cuidar dela mesma, porque nós costumamos cuidar muito bem dos outros. A gente consegue fazer muito para os outros e para nós. Em que momento a gente para e tira um momento para pensar em como nós estamos? E os profissionais de saúde podem levar esse pensamento, essa deixa aí, olha, né, como que você está? Como que tem acontecido, né, teu dia a dia, tua vida? Claro, o sofrimento ele vai estar ali atravessado, mas nós podemos estar atentos a se isso vai ser um prejuízo de vida ou não. Quais as principais dicas, de alguma forma, que poderiam ser dadas para evitar os problemas de saúde mental? Em termos gerais, acessar, né, a nossa
subjetividade, aprender a se conhecer, aprender a olhar para si, que é algo muito complicado, é algo muito difícil, a gente está sempre para fora e não muito para dentro. Nós precisávamos mesmo tentar fazer essa pergunta, como que eu tô? Né? Essas dicas uma dica de como eu estou hoje, como eu tenho olhado para mim, como eu tenho cuidado de mim, como eu tenho acessado os espaços que são importantes para mim, né? Então essa seria uma dica, olhar para mim. Daiane, obrigado pela entrevista. Eu que agradeço, Edenilson. E a você, obrigado pela atenção e até o próximo vídeo.